Olá, eu quero aqui fazer um tratamento, onde nós precisamos nos acalmar um pouco, e às vezes quando a gente está por momentos, assim, desafiador, com algum aperto no peito, claro que é muito importante às vezes a gente buscar um médico, fazer os exames, que a gente precisa nessa parte física nossa. E também é muito importante nós também cuidar da parte energética, porque nós temos esse corpo físico, mas não enxergamos os outros corpos nossos. Então temos vários outros corpos, então tem um lado não físico que a gente não entende, que às vezes é o lado espiritual, tem muita gente que entende, sabe o que a gente veio fazer aqui, somos seres espirituais vivendo uma experiência na matéria para evoluir, queira, acredite ou não, e tá tudo bem, quem acredita de uma maneira, mas às vezes a gente precisa buscar tratamentos, quando a gente não tá bem psicologicamente, emocionalmente, a gente precisa parar para olhar para a nossa vida e nos observar o que não está bem hoje, área financeira, relacionamento afetivo, você está reclamando, você está xingando, você está estressada em tudo quanto é coisa da sua vida, às vezes é preciso parar para pensar. Às vezes a gente pensa que o outro é culpado, é responsável por todo esse sofrimento nosso. Mas não é, eu já estive desse outro lado, reclamando, xingando, achando que todo mundo era culpado, menos eu. Então a gente se faz às vezes até de vítima, mas quero aqui chamar a atenção que não é. Às vezes nós somos responsáveis pela nossa vida, por dor, por alegria, por escassez, por dinheiro, tudo. Nós somos responsáveis. E o outro é o espelho nosso. Aquilo que desconforta, aquilo que nos causa um certo estresse, a gente precisa aprender alguma coisa. Mas tá, o que a gente precisa prestar atenção de tudo isso? Não no outro, mas a gente precisa prestar atenção em nós, acima de tudo. Tá, o outro tá deixando você irritado, o trabalho tá deixando você irritado, mas é a gente começar a olhar pra gente, por que tá acontecendo certos desafios na vida. Claro que a vida, nada é azar. Na nossa vida é assim, ou é lição ou é bênção. Então os desconfortos são para que a gente saia da zona de conforto, para que a gente possa olhar pra gente, ver o que a gente veio fazer aqui. E muita gente não sabe quem é você, né? Quem é? É saber assim, quem é você, o autoconhecimento, quem é? Então a gente está, né? Hoje eu estou Maria de Inês, mas eu já estive em outras encarnações, eu já estive em outro corpo, com outros nomes, queira a gente acredita ou não, a gente traz experiência de outras vidas aqui. Porque você acha que tem criança que nasce hoje tão inteligente, já está falando, já está conversando, já tem aquela desenvoltura para falar, falar bem, conversar bem, porque já tem experiências de vidas passadas. Você vai acumulando experiência de várias vidas e você vai se tornando um ser cada vez melhor. Se você buscar o caminho do bem, buscar fazer as coisas bem, buscar estudar, buscar o lado espiritual. Não é abandonar. Nós temos o lado físico, a parte física e o lado espiritual. A gente precisa estar nesse caminho do equilíbrio entre o céu e a terra. Não dá para a gente se afastar demais do espiritual, ou se apegar demais à matéria, ou só se apegar demais ao espiritual e desapegar da matéria. Não. A gente está aqui nessa vida para viver em abundância, em equilíbrio. Mas as nossas energias, nossas vibrações de pensamento negativo, de mágoa, de falta de perdão, de raiva, isso nos torna uma pessoa cada vez mais à mercê dessas energias, atraindo coisas negativas. Então, a vibração está de raiva, você vai atrair ódio, e tudo isso somatiza no nosso corpo. Doenças, vários tipos de doenças que somatizam no nosso corpo, devido às nossas emoções negativas. Eu sei, porque eu também já passei por isso. A gente atrai coisas por causa das nossas vibrações. Então, nós somos energia e tudo vibra entre nós. Então, nós temos esse corpo, como se fosse uma roupa, mas a nossa vida é eterna, nós somos espírito e já vivemos experiências em outros lugares, então nós adquirimos experiência, é como nessa vida. Hoje nós estamos aqui, nascemos da nossa mamãe, depois vamos se desenvolvendo, depois nasce, depois criança, vai se desenvolvendo, vai adquirindo experiência, até chegar no momento presente. Quantas coisas nós já vivemos aqui nessa vida, estudando, aprendendo, quanta coisa. Olha para você hoje, olha quem é você, perto de antes, né? O quanto você está crescendo, o quanto você está evoluindo. E a gente veio aqui no planeta Terra para evoluir. Primeiro olhar para nós, mas depois a gente também vai contribuir. Não é aquele egoísmo, é só eu, porque só eu mereço, porque só eu vou gastar para mim, porque eu não vou ajudar ninguém, porque eu não vou compartilhar com ninguém. Ah, eu me esforcei, eu gastei demais com isso e eu não vou compartilhar nada. Não é assim.
É você aí, conforme você está, o que você pode fazer, mas não é você ser sugado, tirar de você para dar para o outro. É tudo em equilíbrio nesse universo. Tem as leis universais, ela funciona, quer a gente acredita ou não. O que a gente planta, a gente colhe. Eu estou aqui porque eu também passei por grandes desafios. E às vezes a gente passa, eu não tinha muita consciência que eu tinha hoje. Então eu vivia num vitimismo, achando que todo mundo era culpado, menos eu. Hoje eu estou olhando mais para essas questões. Estou nessa caminhada ainda, evoluindo, investindo em mim, em cursos, em terapias. Para quê? Para se tornar uma pessoa cada vez melhor, mas não melhor que ninguém, mas para poder ajudar o outro, contribuir através da minha evolução, do meu crescimento. Eu contribuo com o universo, com o planeta, de acordo com as minhas possibilidades, de acordo com o nosso crescimento. Assim como um professor na sala de aula, ele não está num patamar até um pouco mais, não é que ele é melhor que ninguém, mas ele vai estudando, vai melhorando, vai crescendo para quê? Para ele ensinar esse aluno, para que esse aluno cresça e evolua em várias áreas. Não é assim, se a gente vê num trabalho, na escola, na faculdade, em tudo na nossa vida, a gente precisa estudar. A gente precisa evoluir, mas é o lado material e o lado espiritual. Por que eu estou falando hoje aqui? Eu fiz uma faculdade de pedagogia, então fui professora, estava professora, atuei em vários salas de aula com alunos, desde o jovem, dos pequenininhos. Só que fiz essa transição, eu deixei, porque eu estava percebendo um chamado. De acordo com esse autoconhecimento, eu fui me percebendo do que eu gostava, do que eu estava mais alinhado. Então, a passagem na sala de aula, na escola, foi ficando, porque não quer dizer que eu ia aposentar. Às vezes nem todo mundo se aposenta. Às vezes a gente fica atrás de, não, eu preciso me aposentar. Ah, eu preciso, porque senão o que será da minha vida? Então a gente fica nessas crenças, de acordo com a nossa família, de acordo com a sociedade, e a gente acha que ia aposentar. E não é, nem todo mundo vai aposentar. Mas cada um tem a sua missão aqui na vida, de evoluir na família, de compreender por que você está naquela família, por que aquela família desse jeito, dessa maneira, e você evolui no trabalho, você evolui nos estudos, parte espiritual, parte material. Então é muito importante a gente entender o que a gente está fazendo aqui, quem é, porque senão a gente fica na dor, a gente acha que determinada coisa é melhor por causa de dinheiro. Aí eu preciso ir naquela profissão porque aquela profissão me dá dinheiro. Eu já fiz isso. Eu queria ser uma profissional porque aquela área ia dar dinheiro. Eu ficava pensando assim, porque eu não me conheci. Então, é assim, nós temos o livre-arbítrio, mas a gente precisa prestar atenção. Às vezes a gente fica dando murro em faca, porque a gente quer determinada para aquela área de todo jeito, porque eu preciso ganhar dinheiro, e às vezes não é. Então você fica na dor, no sofrimento, na frustração, né? Se você está dedicando, estudando, e você, nossa, aí você, por exemplo, você está estudando para um concurso, aí eu vou, ou um vestibular, eu vou me dedicar. Se você fez a sua parte e você não passou, e você continuou uma vez, duas vezes, três vezes e não deu certo, mesmo se dedicando, não é para ser aquela área. A gente precisa prestar atenção. Às vezes a gente fica, e às vezes não é. Então a gente precisa mudar o caminho, pedir orientação. Então, assim, o investimento em mim foi maravilhoso. Me tratar, me autoconhecer, ressignificar as dores, os traumas. Eu ainda estou num processo, sim, de autoconhecimento, de melhorar cada vez mais, de curar, porque todos nós estamos aqui no planeta Terra para trabalhar questões emocionais, financeira, familiar, relacionamentos afetivos, porque será que tem muita gente que é traída, que está nessa parte amorosa, né, negativa, ou está sofrendo por algo relacionado, ou porque será que tem muita gente que está nessa escassez e acha que culpa é do outro, do governo? Gente, nós somos responsáveis. A gente pode melhorar a nossa vida financeira, mas a gente precisa aprender a gente investir na gente, porque não adianta você ficar nessa zona de conforto ou achando que tudo vai melhorar, ou só é orar, vigiar. Sim, você pede a Deus, você pede orientação, fala, Senhor, me ajuda nessa situação, o que que eu preciso enxergar que eu não estou enxergando, qual é o caminho que eu preciso ir. Eu comecei a conversar com Deus, ter fé, ter confiança, porque senão a gente fica aqui mal. Então, e a gente precisa disso. É uma fé, não é só ficar pedindo, mas a gente também precisa agir, fazer a nossa parte, contribuir, fazer o bem, não passar a perna no outro, não enganar, né? Não ficar odiando, com raiva.